Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a importância da sua autoestima. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim que eu postar um vídeo novo, você fica sabendo. É importante a gente falar, sobre autoestima, a gente pode falar da autoestima sob diversas perspectivas, mas aqui, como sempre, a gente faz esse recorte para pensar na pessoa com TDAH. Então a gente sabe que a pessoa com TDAH, no seu desenvolvimento, ela pode ter passado por maiores momentos ou sofreu mais comentários prejudiciais ao longo do seu desenvolvimento. É lógico, se a pessoa foi diagnosticada, a criança ali na época da infância ou da adolescência, ela vai ter mais apoio, mais suporte e vai ter menos dificuldades. Aquela pessoa que descobriu, ou que foi diagnosticada na vida adulta, muito provavelmente teve bastante dificuldade na infância e na adolescência, com pouco apoio, então acaba recebendo uma quantidade de críticas ou comentários negativos maior do que uma criança, um adolescente, um adulto que não sofre do transtorno. A gente já sabe que o TDAH ele pode ter feito com que você, ao longo do seu desenvolvimento, tenha recebido mais críticas do que uma população que não sofre, do TDAH ou de qualquer outro transtorno, tá bom? Então a gente já sabe dessa questão. Lógico, de novo, não vão ser todos, não se encaixa para todo mundo, mas se encaixa para uma parcela importante da população. E aí a gente tem que entender o seguinte: ao longo da nossa vida, a gente vai recebendo críticas e elogios, e aí vai depender um pouco também de quanto a gente absorve. Então vai depender quanto a gente vai entender e vai dar um peso para aquilo que o outro tá falando. Lógico, vai depender. Se quem tá falando é a minha família nuclear, vai ter um peso maior, Vão ser meus amigos próximos também, vai ser o meu parceiro, minha parceira também. Então a gente sabe também que tem toda uma questão ambiental ali que é importante, O ambiente, ele vai modular o nosso comportamento, ou seja, se eu ouvir muitas vezes que eu nunca consigo terminar nada do que eu começo também a duvidar da minha capacidade. Então a gente vai entender que a nossa autoestima, ela tem questões pessoais nossas, claro, mas que o ambiente influencia muito, no nosso desenvolvimento como um todo e também no desenvolvimento da nossa autoestima. Então a gente tem que entender que existe um peso. Porém, eu tô falando aqui com adultos, então a gente pode identificar, Lara, ao longo da minha vida eu acabei ouvindo mais críticas, ao longo da minha vida eu tive mais ou menos apoio. Ok, a gente vai entender tudo isso, vai precisar ressignificar em alguns casos, mas mais importante que isso, a gente vai precisar ajustar esses comportamentos e, em muitos casos, esse pensamento que a gente tem a nosso respeito. Claro, se possível, o processo, de terapia, de psicoterapia, ele vai ser fundamental, vai conseguir fazer com que você se desenvolva aí mais rápido, e com um profissional ali, isso vai acontecer de forma bastante segura e rápida até, Mas eu sei também que, enfim, tem pessoas aqui que ainda não fizeram, ainda não podem ou não querem fazer esse processo. Então isso é possível também que você faça de uma maneira individual, que é identificando, repensando, entendendo geralmente que tipo de pensamento eu tenho. Então quando alguém fala pra mim, de novo, eu já sei, você não vai terminar essa tarefa, você nunca termina. O que você pensa a respeito disso? Como é que você sente a respeito disso? E quando alguém fala pra você, nossa, que bom, ficou excelente seu trabalho, você consegue entender, reconhecer e aceitar um elogio, por exemplo? Então, assim, o que o outro diz pra gente, o ambiente, ele vai ser bastante importante. A maneira que a gente recebe os comentários das pessoas à nossa volta, ou que a gente recebe esses estímulos aí ambientais, também vão ser importantes, Porque cada um vai receber de uma forma, algumas pessoas têm maior facilidade, por exemplo, para aceitar elogios, outras não. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha uma percepção diferente do mundo e principalmente de nós mesmos, Então, é muito importante que você observe e reconheça, principalmente, porque, ok, a pessoa com TDAH, ela vai ter uma tendência a receber críticas e receber comentários negativos ao longo do desenvolvimento e, no entanto, também vai receber alguns comentários mais positivos, porque geralmente é uma pessoa que pensa super rápido, criativo, que consegue ter muitas ideias, que consegue ter uma compreensão, às vezes, bem detalhada, então que vai conseguir ter uma percepção mais
mais detalhada de alguma situação. Então também vai receber comentários positivos, enfim. Então é importante que você entenda, né, hoje, com a idade que você tiver, que está aqui me assistindo, se for adolescente, adulto, enfim, entender um pouquinho quanto o ambiente influenciou aí nessa forma de como você se enxerga hoje, além de compreender isso, ter uma nova percepção a respeito de si mesmo. E hoje, né, como adulto, que é a grande maioria aqui que me assiste, principalmente não permitir que o ambiente, que essa fala do ambiente, que esse estímulo do ambiente tenha tanta influência sobre como você pensa a respeito de você mesmo. Isso é muito importante. Então identifique essas falas que você recebeu ao longo do seu desenvolvimento. Tente se distanciar um pouco para entender o que você hoje entende ou tem como conhecimento sobre você mesmo, como imagem, uma imagem sua, né, uma percepção sua atual, para que você, identificando o que você recebeu ao longo do desenvolvimento e que você percebe hoje de habilidades, que você consiga desenvolver aquelas que ainda precisam ser desenvolvidas, mas que principalmente você consiga reconhecer as suas habilidades, porque existe e muito provavelmente deva ser mais de uma. Então é bem importante que você reconheça o que você ouviu dos outros, o que você entende de você mesmo, para que você consiga reconstruir aí sua identidade, né, e principalmente aí a sua percepção, para que você melhore a sua autoestima. Além dessas reflexões e pensamentos, é importante que você haja para melhorar de um modo geral a sua autoestima. Então a gente já sabe que para pessoa com TDAH, a questão da alimentação, atividade física, sono, são questões indispensáveis. Então isso já vai melhorar a sua autoestima no sentido de você vai emagrecer, ou você vai se sentir mais disposto, vai ter mais energia. Então mudar hábitos, essa mudança aí primordial, importante, necessária, que você não deve abrir mão, vai melhorar com certeza a sua autoestima, além do processo de reflexão e entendimento sobre você mesmo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, até a próxima.